Voltamos aqui para mais uma de Direito Administrativo, dando sequência às nossas questões, abordando aí também em mapas mentais. E, sem mais delongas, já vamos para a questão de número 15 nessa maratona que a gente está fazendo. E olha a questão. Controle da atuação administrativa quanto ao momento, ou seja, você quer saber quando o controle pode ser feito, pode ser interno, conforme o princípio da autotutela, ou então pode ser externo, oriundos do Poder Judiciário ou do Legislativo, ou ainda da própria população. E aí você marcaria o quê? O que você acha? Você acha que o Poder Judiciário ele pode controlar a administração? Ele pode sim, não tem problema, tá? Você acha que o Legislativo também pode controlar a atuação da administração pública? Também. Tanto o Judiciário quanto o Legislativo exercem controle sobre a atuação administrativa, assim como a própria população. Então, a população pode, por exemplo, fazer denúncia nas ouvidorias disponibilizadas pela administração pública. O controle, quando é feito pela própria administração, realmente você chama de autotutela e ele é um controle interno. O controle externo vem justamente do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e ainda você tem um controle popular, que é o controle feito pela própria administração, mas acontece que essa nossa questão de número 15, ela está errada. Mas como está errada? Você falou que estava tudo certo. Eu não disse que estava tudo certo. Quando você fala, quando você pergunta de onde vem o controle, você não está querendo saber quando ele acontece, tá? Então, não é quanto ao momento. O correto seria controle quanto à origem. Quanto à origem é de onde vem o controle, quanto ao momento é quando acontece o tal do controle. Nós trouxemos mapas mentais aqui para você entender melhor o que está acontecendo com essa questão que está errada. Então, olha só, tem duas espécies de controle que você pode encontrar na sua prova, na verdade tem até mais, mas os que mais caem em prova são o controle quanto ao momento, você lembra o que é? Eu estou querendo saber quando pode acontecer o controle. E aí você tem um controle quanto à origem. Aqui você pergunta de onde vem o controle. São espécies completamente diferentes. Quando você pergunta quando pode acontecer, ou seja, controle quanto ao momento, ele pode acontecer antes da prática do ato, durante o exercício do ato ou ainda depois que o ato já foi praticado. Por exemplo, no exemplo aí em que a administração, a escola, quer marcar uma festinha do Dia das Crianças, só que começa uma sequência de chuvas torrenciais e perigosas. Então, é melhor fazer o quê? Você cancelar a festinha. Então, você revoga a festinha que ainda vai ter. Isso é um controle feito antes, chamado de controle preventivo, tá? Então, controle preventivo. Controle preventivo, é claro que acontece antes, é para prevenir que algo ruim aconteça. Só que a banca pode utilizar um termo latim para se referir ao controle preventivo. Pode chamar de controle a priori. Controle a priori é a mesma coisa que controle preventivo. Controle que acontece durante a prática do ato ou exercício do ato, você chama de controle concomitante. Controle concomitante acontece durante. Exemplo é a fiscalização da comissão sobre você durante os 3 anos de estágio probatório. Então, enquanto você vai atuando, a administração vai te avaliando, ok? E ainda tem aquele controle que só acontece depois que o ato já foi praticado. Ou seja, se já foi praticada, a única coisa que resta é corrigir. E por isso mesmo você vai chamar de controle corretivo. Então, se já praticou, você vai controlar para quê? É só para corrigir mesmo. Controle corretivo, exemplo. A servidora foi
injustamente demitida. Então você anula o ato. A anulação é para corrigir uma injustiça que já foi feita. E a banca examinadora simplesmente pode chamar o controle corretivo de controle a posteriori. Controle a posteriori é aquele que acontece depois. Controle a priori é aquele que acontece antes. Controle concomitante acontece enquanto o ato é praticado. Ok aí? No controle quanto ao momento, é assim, quando ele aconteceu, antes, durante e depois. Mas tem um controle quanto à origem. Eu quero saber se o controle veio de fora ou se o controle veio de dentro da própria administração pública. Quando vem de dentro, vai decorrer justamente da autotutela. A autotutela. O que é autotutela, Marcelo? É a administração se autocuidando, se autocorrigindo. Então, ela vai anular os atos que forem ilegais, ou então ela pode simplesmente revogar aqueles que são válidos, mas deixaram de ser convenientes ou oportuno, ou conveniência e oportunidade, ok? Mas esse controle externo, como é que ele vai acontecer? Ele pode ser feito pelo próprio poder legislativo. Como é que é a atuação do legislativo nessa parte do controle? Tem duas naturezas. Pode ser um controle de natureza política, mas também pode ser um controle de natureza financeira. Por exemplo, o governador, ele editou um decreto, e você sabe que o decreto tem que ser delimitado pela lei. Só que o governador editou um decreto que extrapola os limites da sua atuação. Então, você vai dizer o que sobre esse decreto? Que ele tem um abuso, tem uma violação. Nessa situação, qual seria a solução apresentada pelo Poder Legislativo? O Legislativo pode sustar os atos do governador que extrapolem os limites da sua atuação. No controle financeiro, você tem a questão da fiscalização da aplicação do dinheiro público. O Poder Judiciário, por exemplo, ele é responsável pelas contas, né? Vai julgar as contas do chefe do Poder Legislativo, tá? Julgar as contas do chefe do Poder Executivo, ok? Então, legislativo tem controle político e também controle financeiro. Mas o judiciário também pode interferir na atuação administrativa. Então, você tem um controle feito pelo judiciário, que é o controle judiciário. Controle judiciário pode ter natureza de legalidade, ou seja, eu quero saber se a administração ela está cumprindo a lei, porque se não estiver cumprindo a lei, o judiciário pode fazer o quê? Pode anular o ato administrativo. Mas tem horas que, mesmo atuando dentro da lei, o administrador visa indevidamente o interesse privado, quer favorecer alguém ou está perseguindo alguém para prejudicar. Nessa questão, nós falamos de controle de legitimidade. Nessa parte, eu quero saber se o ato atende ao interesse público. Se o ato não atender ao interesse público, mesmo que ele esteja dentro da lei, eu também vou poder, eu na figura do judiciário, tá? Também vou poder anular esse ato. Então, tanto o controle para verificação se está cumprindo a lei, como o controle para verificação para ver se atende ao interesse público. Daí vem aquela frase, nem tudo que é legal é moral, porque às vezes pode estar previsto na lei, mas pode visar favorecer ou prejudicar indevidamente alguém. E aí você tem um controle feito pelo próprio povo. Aqui simplesmente você vai chamar de controle popular. Controle popular pode acontecer, por exemplo, com denúncias. Então, uma pessoa pode denunciar um ato de improbidade administrativa? Pode. Alguém da população pode chegar lá simplesmente e fazer uma denúncia. Também é uma forma de controle da administração. Massa? Então, não confunda. Controle quanto ao momento é a hora que o controle está sendo feito. Controle quanto à origem
é de onde vem o tal do controle, para a gente já poder passar para a nossa próxima questão, que é a questão de número 16, que é bastante abordada em concurso público, também já é para qualquer banca, tá? Qualquer banca pergunta isso aí. Questão 16 está falando o seguinte: a responsabilidade objetiva decorrente da teoria do risco administrativo não exige que a vítima comprove dolo ou culpa na atuação da administração pública. Certo ou errado? Realmente a gente adota a responsabilidade objetiva na atuação do Estado? Ok. E vem do risco administrativo? Também vem do risco administrativo. E olha só, de fato, não exige que a vítima comprove nem dolo e nem culpa na atuação da administração, que vai deixar a questão de número 16 certa. Mas a vítima tem que provar o quê? Essa parte do assunto também temos um mapa mental, tá? Responsabilidade do Estado ou simplesmente responsabilidade da entidade pública. E entidade você sabe que é uma pessoa jurídica. Então a vítima vai responsabilizar a pessoa jurídica, bom? Então, responsabilidade da administração tem natureza objetiva. Natureza objetiva. Significa dizer o quê? Que a vítima não vai processar diretamente o servidor. Ela não pode processar diretamente o servidor. A vítima vai processar a entidade. A vítima processa a pessoa jurídica e não o servidor público, tá? E essa vítima na responsabilidade objetiva só precisa provar 3 coisas. Primeiro, que a administração pública, ela praticou uma conduta. Praticou uma conduta. Sendo que essa conduta pode ser uma ação, ou seja, pode ser um fazer algo, bem como pode ser uma omissão específica. É importante saber que a omissão tem que ser específica, não pode ser aquela genérica. Ah, eu fui assaltado no meio da rua, mas é omissão genérica. Não tem policial, porque realmente o Estado não tem como botar um policial em cada rua. Omissão genérica. Agora, é diferente de você ir até um policial e falar: policial, tem uma pessoa ali sendo assaltada e o policial não fazer nada. Opa, aí já é uma omissão específica, tá bom? Então, pode ser por uma conduta do Estado, que pode ser uma ação ou ainda uma omissão. E nessa conduta, tem que decorrer um dano, tem que decorrer um prejuízo. Mas você tem que colocar na cabecinha também que prejuízo não é só financeiro, gente. Pode ser um prejuízo moral, por exemplo, você foi humilhada por um servidor, ou então você já é servidora e ali o seu chefe te humilhou, assédio moral e tudo mais. Pode ser um prejuízo material, que é aquele em que você tem que gastar. Exemplo, bateram no seu carro, a administração bateu no seu carro. Ou então, pode ser um prejuízo estético. A professora estava ali, se descuidou. Quando ela se descuida, a Valentina pega a sua franjinha, ó, corta o cabelo e fica só com os toquinhos. A Valentina ficou um pouquinho mais feia, é um prejuízo estético. E a mãe pode sim processar o Estado por conta de prejuízo meramente estético, ok? Só que tem mais uma coisa. Além de comprovar a conduta e que você teve um dano, você tem que provar também a relação entre a conduta e esse dano. E essa relação nós chamamos de nexo causal. Então, a vítima só precisa provar 3 coisas, que é a conduta da administração sendo uma ação ou omissão, que teve um dano sofrido de natureza moral, material ou estético, até mesmo os 3 juntos, tanto faz, e ainda o nexo de causalidade. Marcelo, então, sempre vai ter como processar a administração e ganhar, né? Negativo. Existem algumas situações em que vai existir o rompimento do nexo causal, e aí a administração não pode ser responsabilizada.
São 3 situações. Primeiro, motivo de força maior. O que é isso? Algo que a administração não pôde controlar. Exemplo, caiu um relâmpago no seu carro enquanto seu carro estava ali apreendido no Detran, tá? Motivo maior ou caso fortuito, tanto faz. São expressões que hoje em dia você vai ver são mais ou menos sinônimas. Bom, então, nessa situação, a administração não pode ser responsabilizada. Assim também como não pode quando for culpa de terceiros. Então, suponha que está tendo uma manifestação e aí, nessa manifestação, alguns dos manifestantes jogam pedras no seu carro e seu carro acaba se quebrando. Isso não é culpa da administração, mesmo que os manifestantes estejam manifestando contra o governo. E a terceira hipótese ali é a culpa exclusiva da própria vítima. Então, você suponha que a pessoa tenha um carro, trabalha no órgão público, só que na hora de sair com o seu carro, engatou a marcha ré errado, ele bateu no muro do órgão e o muro caiu em cima do carro da pessoa. Então, o que acontece? A culpa foi toda da pessoa, a culpa é da vítima. Nessa situação específica, não tem como responsabilizar a administração, pois a responsabilidade é afastada, mas toma muito cuidado, desenha uma caveirinha aí para anotar uma coisa muito importante que as bancas costumam jogar para enganar a gente na hora da prova, tá? Que é a chamada de culpa concorrente. Culpa concorrente. O que é isso, Marcelo? Culpa concorrente. Na culpa concorrente, os dois são culpados. Tanto a vítima quanto o Estado acabaram provocando o dano. Exemplo, naqueles cruzamentos em que o sinal fica vermelho em 2 lados e libera 2. E aí você avança o sinal vermelho e a administração também avança o sinal vermelho e você bate no veículo oficial. Nesse caso, vai ser afastada a responsabilidade da vítima? Não vai ser. Você vai anotar aí que a culpa concorrente apenas atenua a responsabilidade da administração. Não vai afastar, só vai reduzir, já que a culpa foi dos dois, então cada um vai pagar por um pouquinho do prejuízo. Combinado? Então, só para a gente recapitular, a responsabilidade da pessoa jurídica, ou seja, a responsabilidade do Estado, ela tem natureza objetiva, sendo que a vítima processa a entidade e não o servidor. Isso aqui graças ao princípio também da impessoalidade, tá? Então, o princípio da impessoalidade, ele determina que a vítima, determina que quem atua não é o servidor, mas sim a entidade, mas sim a pessoa jurídica. E quando a vítima processa o Estado, não tem que demonstrar nem dolo e nem culpa, ou seja, se a pessoa fez de maldade ou se fez sem querer, e para você saber, a vítima nem precisa provar quem foi o servidor. Basta que teve uma conduta estatal, uma conduta do Estado, que pode ser uma ação ou omissão específica, que dessa conduta veio um dano e que existe relação entre uma coisa e outra, e que esse nexo pode ser rompido, sendo que o rompimento afasta a responsabilidade da administração. Rompimento por motivo de força maior ou caso fortuito, rompimento por culpa de terceiro ou ainda por culpa exclusiva da vítima, e ressaltando que se a culpa não é exclusiva, é apenas concorrente, não tem o afastamento da responsabilidade, apenas a atenuação da responsabilidade da administração, para a gente encerrar aqui essa nossa aula cheia de dicas maravilhosas para você. Um forte abraço!